Meu nome é Clara, tenho 40 anos e hoje decidi compartilhar com vocês uma experiência que marcou a minha vida e a da minha família de uma forma que jamais esquecerei. Conto essa história porque acredito que existem acontecimentos que ultrapassam o limite daquilo que entendemos como natural, experiências que nos fazem questionar a própria realidade. Tudo começou no dia 10 de maio do ano de 2020, justamente no Dia das Mães. Eu me lembro bem porque aquele domingo havia sido atípico. Por causa da pandemia, as visitas estavam restritas e o contato com familiares se limitava a mensagens e chamadas de vídeo. Passei o dia em casa com meu marido, Rodrigo, e com nossos 2 filhos, a pequena Helena, de apenas 8 anos, e o mais velho, Lucas, que já tinha 12 anos na época. À noite, depois de um dia tranquilo, fui ao quarto da Helena para lhe dar boa noite. Entrei silenciosamente como sempre fazia, mas percebi que algo estava errado. Ela estava deitada, abraçada a um urso de pelúcia que ganhou de presente em uma promoção antiga de refrigerante, um ursinho branco que era o seu preferido desde os 5 anos de idade. Seus olhos estavam marejados e ela chorava de forma contida, tentando esconder de mim. Aproximei-me e perguntei: "Filha, por que você está chorando?" Helena enxugou as lágrimas com as costas da mão e respondeu com a voz embargada: "Estou triste, mamãe." Aquela resposta me deixou intrigada. Perguntei do que vinha essa tristeza e ela me disse: "É que lembrei daquela sua tia que você falou, a que morreu." Naquele momento, senti um arrepio percorrer minha espinha. Eu não falava sobre essa tia há muito tempo. Seu nome era Teresa, uma mulher incrível que faleceu em um acidente de carro quando eu ainda era jovem. Ela bateu a cabeça muito forte e, mesmo tendo chegado com vida ao hospital, não resistiu. Esse acontecimento marcou profundamente a minha adolescência. Teresa era como uma segunda mãe para mim, e até hoje minha avó, que naquela época já tinha 90 anos, sofre com a ausência dela. Mas o que me deixou perturbada foi a lembrança da Helena. Eu realmente não me recordava de ter falado sobre Teresa recentemente. E de todo modo, minha filha era muito pequena na época da morte dela para guardar qualquer memória. Abracei minha filha, dei-lhe um beijo na testa e tentei acalmá-la. Disse que não havia motivo para tristeza, que a tia Teresa agora era uma estrelinha brilhando feliz no céu, olhando por nós. Pedi que ela fizesse uma oração e que descansasse, porque no dia seguinte acordaria melhor. Helena respirou fundo, enxugou os olhos novamente e tentou se acomodar na cama. Mas antes de dormir, reclamou de uma dor de cabeça. Achei estranho, porque não era comum ela sentir isso. Durante a tarde já havia comentado de um incômodo, mas achei que fosse apenas cansaço. Prometi que ela ficaria bem, dei-lhe mais um beijo e me levantei. Ao sair do quarto, segui pelo corredor em direção ao banheiro, pois pretendia pegar um lenço de papel para que ela pudesse assoar o nariz, já que tinha chorado bastante. Foi então que algo inexplicável aconteceu. Quando coloquei a mão na maçaneta da porta do banheiro, senti nitidamente a presença de alguém passando atrás de mim, em alta velocidade, como se estivesse correndo do quarto da minha filha em direção ao meu quarto, cuja porta estava fechada. A sensação foi tão real que pude até sentir o vento passando pelo meu corpo, como se aquela pessoa tivesse realmente me roçado ao passar. Congelei por alguns segundos. Ainda com a mão na maçaneta, virei-me instintivamente e fiquei paralisada. Não havia ninguém. O corredor estava vazio. Meu coração disparou. Por um momento, considerei a possibilidade de ser o Lucas, meu filho mais velho, brincando comigo. Mas quando fui até o quarto dele, vi que estava deitado, completamente imerso em um livro. No meu quarto, Rodrigo já estava deitado, mexendo no celular. Perguntei a ele se tinha saído do quarto, mas sua expressão confusa deixou claro que não.
Voltei ao corredor, tentando entender o que tinha acontecido. A sensação havia sido muito nítida, impossível de ignorar. O mais perturbador foi o detalhe que não saiu da minha mente. Aquela figura que passou atrás de mim parecia usar uma blusa listrada, igualzinha às que minha tia Teresa costumava vestir. Voltei ao quarto da Helena, que já estava quase adormecendo. Sentei-me ao lado da cama, passei a mão em seus cabelos e fiquei ali por alguns minutos em silêncio, observando-a respirar. No fundo do meu coração, uma certeza crescia. Aquela presença havia sido da minha tia. Naquela noite, demorei a dormir. Rezei pedindo que, se realmente fosse Teresa, que ela estivesse em paz. Ao mesmo tempo, não conseguia deixar de pensar que talvez minha filha tivesse sentido primeiro essa presença, e por isso chorava sem entender o motivo. A lembrança daquele acidente voltou à minha mente como um filme. Minha tia havia sido uma mulher cheia de vida, generosa, sempre sorridente. No dia do acidente, ela estava a caminho de visitar uma amiga quando perdeu o controle do carro em uma estrada molhada. A batida foi forte. Mesmo sendo levada rapidamente ao hospital, o coágulo no cérebro foi fatal. A dor que senti ao receber a notícia foi indescritível. Recordo-me de ter chorado por semanas e até hoje, ao visitar minha avó, vejo a dor dela refletida em cada lágrima. Era como se parte dela tivesse ido embora junto com a filha. Por isso, a possibilidade de Teresa ter nos visitado naquele Dia das Mães não me pareceu absurda. Talvez fosse uma forma de dizer que estava por perto, que ainda cuidava de nós. Talvez tivesse escolhido aquele dia justamente para trazer conforto, mesmo que de forma misteriosa. Desde então, outros pequenos sinais aconteceram em casa. Coisas sutis. Um perfume conhecido que surgia do nada, o barulho de passos quando todos estavam deitados, objetos que mudavam de lugar sem explicação. Sempre que isso acontecia, eu me lembrava da blusa listrada e da figura passando atrás de mim. Não sei dizer se tudo isso foi uma manifestação espiritual, uma visita de saudade ou apenas minha mente tentando lidar com a dor da perda. Mas uma coisa é certa. Naquele dia, algo realmente aconteceu. Algo que não consigo explicar pela lógica comum. Até hoje, Helena às vezes fala da tia Teresa como se a conhecesse, descrevendo coisas que jamais poderia saber. Isso me deixa intrigada, mas também confortada. Talvez existam laços que nem mesmo a morte é capaz de romper. Eu nunca pensei que viveria algo tão profundo e inexplicável. Embora este relato não seja unicamente meu, eu participei dele de forma ativa, sentindo cada detalhe como se fosse comigo. Desde que meu pai partiu deste mundo, no ano de 2012, muitos acontecimentos estranhos cercaram a minha família. Tanto eu quanto minha irmã já ouvimos sua voz ou sentimos sua presença em sonhos, mas minha mãe nunca havia tido essa experiência. Isso a entristecia muito, pois ela não entendia por que ele se manifestava para as filhas, mas nunca para a mulher que tanto amava em vida. Lembro-me bem de que ela dizia com um certo tom de dor: "Por que será que o seu pai não aparece para mim? Será que ele já me esqueceu?" Essas palavras cortavam meu coração. Eu tentava confortá-la dizendo que cada espírito tem seu tempo, que talvez meu pai a estivesse protegendo de uma emoção muito forte. Mas no fundo, eu também me perguntava o porquê daquele silêncio. Foi então que, em abril do ano passado, no auge da pandemia que assolava o Brasil, minha mãe finalmente sonhou com ele. Ela sempre trabalhou na linha de frente da saúde, cuidando de vidas, e justamente nessa época estava exausta, sobrecarregada e emocionalmente fragilizada. Numa tarde, conversávamos pelo telefone quando ela, com uma voz diferente, meio trêmula, me disse: "Filha, essa noite eu sonhei com seu pai." O silêncio se instalou. Eu sabia que aquele momento seria marcante. Então ela continuou: "Ele estava na varanda de casa parado como se estivesse me esperando. Quando eu o vi, fiquei assustada e disse: 'Roberto,
Você não deveria estar aqui. Mas ele me olhou fixamente e respondeu: eu vim te buscar, vem comigo. Naquele instante, minha mãe me contou que seu coração disparou dentro do sonho. Era como se fosse real. Ela respondeu firme: não, Roberto, eu não quero ir contigo. Eu ainda não terminei minha missão aqui. Tenho muita coisa a fazer. Mas meu pai insistiu. Estendeu a mão para ela e repetiu: vem comigo, está na hora. Ela disse que sentiu um arrepio percorrer todo o corpo, mas se manteve firme. Não, eu não vou contigo agora. Diante da recusa, meu pai abaixou a cabeça, deu alguns passos para trás e simplesmente saiu da varanda, desaparecendo. Quando ela terminou de me contar, eu fiquei paralisada. Aquilo não era um sonho comum, eu sabia. Era um aviso, um chamado do além. No fundo, senti medo, mas tentei acalmar minha mãe. Disse para ela não se preocupar, que às vezes os sonhos eram apenas reflexo da saudade. Mas algo dentro de mim dizia que não era só isso. 2 dias depois, o inevitável aconteceu. Minha mãe começou a sentir-se mal. Falta de ar, febre, um cansaço incomum. O diagnóstico veio rápido e direto, Covid. Meu mundo desabou. Ela já tinha pressão alta, problemas do coração e uma idade que a colocava em risco. Eu estava a um oceano de distância, sem poder correr até ela, sem poder abraçá-la. A sensação de impotência foi esmagadora. Naquele domingo, minha mãe me escreveu: filha, estou indo para o hospital. Não consigo mais respirar direito. Foi como se uma espada atravessasse meu peito. No hospital, os médicos viram que cerca de 50% dos pulmões dela estavam comprometidos. Disseram que ela precisaria ser entubada. Mas, por uma ironia do destino, naquela noite não havia médicos especialistas disponíveis. Ela ficaria apenas no corticoide e pela manhã seria entubada. Eu entrei em desespero. Lá no fundo eu sabia, se ela fosse entubada, não resistiria. Eu sentia isso no meu coração como uma verdade absoluta. Na mesma hora, eu e minha irmã fizemos o que podíamos. Buscamos ajuda espiritual. Ligamos para amigos, pedimos orações em diferentes grupos, mobilizamos pessoas de várias crenças. Foi uma corrente de amor e fé tão intensa que parecia atravessar fronteiras invisíveis. Evangélicos, católicos, espíritas, umbandistas, todos oravam pela vida da minha mãe naquela noite. Eu não consegui dormir. Passei a madrugada inteira de joelhos, suplicando, chorando, pedindo a Deus e a todas as forças do bem que a protegessem. Era como se a vida dela estivesse pendurada por um fio invisível e nós tentássemos segurar esse fio com todas as nossas forças. Na manhã seguinte, quando o médico entrou no quarto para preparar a intubação, o inesperado aconteceu. Minha mãe não estava deitada, debilitada, como se esperava. Ela estava de pé, andando pelo quarto. Os exames foram refeitos e, para o espanto de todos, os pulmões estavam limpos. De domingo à noite até quarta-feira, ela passou de uma paciente em estado crítico a uma mulher saudável, pronta para receber alta. Os próprios médicos não conseguiam explicar. Chamavam de recuperação súbita, mas no fundo sabiam que aquilo não era comum. Quando minha mãe saiu do hospital, conversamos longamente e juntas compreendemos a dimensão do que havia acontecido. O sonho tinha sido um aviso. Meu pai veio buscá-la, mas ela recusou. Pediu mais tempo e foi atendida. Era como se ela tivesse tido a chance de escolher entre partir ou permanecer. E graças à fé, às orações e à força da vida, ela ficou. Até hoje penso nisso e sinto calafrios. A visita do meu pai não foi por acaso. Ele veio, mas respeitou a decisão dela. O que poderia ter sido o fim, transformou-se em um milagre. Minha mãe acredita que foi salva por causa da corrente de fé. E eu também acredito. Não importa a religião ou a crença, o que valeu naquela noite foi a união, o amor e a força espiritual. Quando lembro, não consigo deixar de refletir. Quantas vezes pensamos que os sonhos são apenas ilusões? Quantas vezes ignoramos sinais que o além nos envia?
Minha mãe foi avisada, teve a chance de escolher e, graças a Deus, escolheu ficar. Esse episódio marcou nossas vidas para sempre. Hoje, cada vez que falo disso, sinto como se meu pai estivesse ainda cuidando da gente, do outro lado. Ele não veio apenas para buscar, veio para avisar que a linha entre a vida e a morte é tênue, mas que o amor é capaz de prolongar nossa existência quando ainda não é a hora. No fundo, o que vivemos foi um verdadeiro milagre, um testemunho de fé e de que existe algo maior nos guiando, nos protegendo e, às vezes, até nos dando a chance de dizer: não, ainda não chegou a minha hora. Meu nome é Davi, sou do interior do Rio Grande do Sul e hoje quero compartilhar com vocês um relato sombrio que nunca saiu da minha memória. Essa história não aconteceu diretamente comigo, mas com meu pai e com minha família. E eu a carrego comigo porque testemunhei parte dela e ouvi o resto de sua boca. Sempre achei que deveria permanecer apenas entre nós, mas agora sinto que pode ser contada, pois talvez alguém consiga compreender ou até encontrar consolo no inexplicável que vivemos. Para que vocês entendam, preciso voltar algumas décadas no tempo. Meu avô, que ficou viúvo ainda jovem, decidiu casar-se novamente. A mulher com quem ele se uniu se chamava Helena. Ela era a sexta de 7 irmãs. Naquele tempo, em comunidades pequenas e cheias de crenças populares, corria uma lenda antiga. Dizia-se que a 7ª filha mulher poderia nascer com o dom da feitiçaria, e se fosse homem, havia o risco de ser amaldiçoado e condenado a se transformar em lobisomem. Minha avó, Helena, conhecia bem essas histórias e, como era muito religiosa, temia que sua própria mãe desse à luz uma criança amaldiçoada. Aconteceu que quando a mãe de Helena engravidou pela 7ª vez, as rezas tomaram conta da casa. Todos os dias havia orações, velas acesas e pedidos a Deus para que nada de ruim acontecesse. Quando finalmente a criança nasceu, veio um menino. Foi o único filho homem daquela família inteira de mulheres. Para proteger sua identidade, vou chamá-lo de Otávio. O tempo passou e Otávio cresceu em meio a todas aquelas irmãs, sendo tratado como o protegido, o caçula, o herdeiro da esperança da família. Mas ele nunca se sentiu à vontade com tanta expectativa sobre seus ombros. Desde cedo, carregava um ar de melancolia e parecia sempre carregar algo nos olhos, como se pressentisse que sua vida não seria longa. Meu pai, que era genro de Helena, acabou convivendo bastante com Otávio por conta dos laços familiares. O tempo trouxe mudanças. Meu pai teve 2 filhos com Helena, minhas meias-irmãs, que vou chamar aqui de Clara e Luísa. Porém, o casamento não deu certo e anos mais tarde eles se separaram. Ainda assim, os laços entre as famílias nunca se desfizeram por completo e todos continuaram próximos. Os anos passaram até que um dia a tragédia nos alcançou. Eu estava em casa, já adulto, assistindo televisão numa tarde de outono. Lembro perfeitamente do barulho da chuva fraca batendo contra a janela e do silêncio que havia na sala, quando, de repente, escutei batidas desesperadas na porta. Corri para ver quem era e encontrei minhas meias-irmãs Clara e Luísa, completamente transtornadas, chorando e mal conseguindo falar. "Davi, pelo amor de Deus, abre a porta!", gritava Clara, soluçando. Abri imediatamente e as duas caíram nos meus braços. Com esforço, consegui entender o que diziam entre soluços. Otávio, o tio delas, havia levado um tiro. A notícia caiu sobre mim como um peso de chumbo. Perguntei desesperado o que havia acontecido, mas tudo o que sabiam era que o tinham encontrado caído, com um tiro na cabeça. O desespero tomou conta de nós, e elas imploraram que eu as levasse imediatamente até a casa da mãe de Helena, que chamávamos carinhosamente de Dona Rosa, e que morava em Santa Catarina. A viagem foi apressada. Eu, minha esposa e minhas meias-irmãs entramos no carro
e seguimos pela estrada molhada. Eu dirigia em alta velocidade, mas ainda assim precisava manter o controle, porque logo atrás de nós vinha o carro da funerária trazendo o corpo de Otávio. Minha obrigação era chegar antes deles, pois caberia a mim dar a terrível notícia à Dona Rosa. O trajeto pareceu eterno, mesmo com a pressa. Meus pensamentos se misturavam entre a dor, o medo e a tentativa de encontrar palavras para dizer a uma mãe que seu filho estava morto. Eu sabia que não existia jeito fácil de dar essa notícia, mas tinha a esperança de conseguir ser delicado o suficiente para que ela não desmoronasse de imediato. Quando finalmente chegamos, o coração batia descompassado. Parei o carro diante da casa simples, respirei fundo e caminhei até a porta. Bati com cuidado, tentando reunir forças para o que viria. A porta se abriu e ali estava Dona Rosa. Antes mesmo que eu conseguisse pronunciar qualquer palavra, ela nos fitou com olhos serenos e disse: "Entrem, eu já sei de tudo. Sentem-se que vou contar o que aconteceu." Eu congelei. Olhei para minhas irmãs e para minha esposa, todos sem entender absolutamente nada. Como ela poderia saber? Ninguém havia telefonado, ninguém havia chegado antes de nós. Ainda em choque, obedecemos e nos sentamos na sala. Com uma calma que beirava o sobrenatural, Dona Rosa começou a falar. "Otávio veio até minha cama esta noite. Ele me acordou e disse tudo o que havia acontecido. Minha boca ficou seca. Eu estava ali, ainda na adrenalina da viagem, prestes a trazer a notícia mais dura da vida daquela mãe. E ela, com uma tranquilidade assustadora, dizia que o próprio filho morto a havia visitado para contar o ocorrido. Ela prosseguiu. Ele disse que se meteu numa briga para defender o cunhado. A confusão terminou em tragédia, e aquele tiro que atingiu sua cabeça não era destinado a ele, mas, segundo ele próprio me contou, sua missão aqui já havia sido cumprida. Pediu que eu não me preocupasse, porque estava em paz e queria apenas que todos soubessem que sua morte não foi em vão. As lágrimas rolaram no rosto de Clara e Luísa, mas ao mesmo tempo uma estranha sensação de alívio parecia tomar conta delas. Era como se o fato de saber que Otávio havia se despedido pessoalmente da mãe diminuísse a dor. Eu, por outro lado, estava completamente desconcertado. Nunca tinha vivido nada parecido. Foi então que reparei. A mesa da sala já estava arrumada com toalhas brancas, velas e flores, como se ela tivesse se preparado para receber um corpo. Naquele tempo, velórios costumavam ser feitos nas próprias casas das famílias, e Dona Rosa já tinha organizado tudo antes mesmo da chegada da funerária. Naquele momento, percebi que eu não precisava dizer nada. Ela já sabia. De uma forma que desafia qualquer explicação lógica, ela havia sido avisada pelo próprio filho. Desde aquele dia, nunca mais vi a vida da mesma forma. Minha intenção era trazer uma notícia dolorosa, mas a realidade me mostrou que existem coisas que fogem à nossa compreensão. Mistérios que se escondem entre a vida e a morte, entre o visível e o invisível. Essa foi a experiência que marcou minha família. Não é apenas uma história, é um acontecimento que moldou minha forma de encarar a espiritualidade e a morte. Hoje, ao compartilhar com vocês, percebo que ainda sinto o arrepio daquele momento em que uma mãe, diante da perda de seu filho, não chorou de surpresa, mas apenas confirmou aquilo que já sabia. Esse relato mostra como a morte pode não ser apenas um fim, mas também uma passagem. O que impressiona é a serenidade de Dona Rosa, que em vez de receber a notícia com desespero, já havia sido consolada de forma sobrenatural. Para alguns, isso pode parecer apenas uma coincidência ou fruto de um sonho. Para outros, uma prova de que o espírito não se cala diante da morte. O fato é que, racional ou não, esse episódio nos fez enxergar que existem forças além da nossa compreensão.
e que o amor entre mãe e filho pode ultrapassar até mesmo a barreira do fim da vida. O sonho da mãe não foi apenas uma manifestação da saudade, mas um aviso claro do além. E o que aconteceu depois mostrou que a fé, quando compartilhada e fortalecida por muitos, pode alterar o curso da vida. Talvez não possamos explicar com ciência, mas a experiência nos prova que a vida e a morte dialogam muito mais do que imaginamos. Você também pode enviar sua história para o e-mail na descrição. Até a próxima.